Galera, antes de irmos pro vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal para você ficar sempre ligado das principais informações do Timão, sempre em primeira mão, deixar o like e ativar o sininho de notificações para ajudar no canal. É isso, bora pro vídeo. De Corpus Christi e tem uma informação importante no que diz respeito à possibilidade da saída de Yuri Alberto para o futebol da Europa. Yuri Alberto pode jogar no Atlético de Madrid. É a informação que estourou como uma bomba, feito uma bomba no dia de hoje. É isso mesmo. O jornal espanhol, o AS, que é um dos jornais mais conceituados da Espanha, traz esta notícia da possibilidade da negociação do Yuri Alberto para o futebol espanhol, mais precisamente para o Real Madrid. Reportagem de hoje do Diário AS da Espanha. Segundo a reportagem, o centroavante de 24 anos está na lista de desejos do Atlético de Madrid, devido à possibilidade iminente da saída do centroavante do Real Madrid, o Ángel Correia. O Correia, Ángel Correia, que é o atacante do Real Madrid, deve ser negociado com o Tigres do México. Então, o Atlético de Madrid está buscando um centroavante substituto. E o Yuri Alberto se encaixaria no perfil que o Atlético de Madrid deseja, por ser bom e barato. Barato, é claro, para as condições financeiras do Real Madrid. O time espanhol primeiro vai aguardar a conclusão da negociação do Correia para o Tigres do México, para depois investir na possível contratação do Yuri Alberto, que, segundo a reportagem do jornal AS, é prioridade. É o seguinte, os primeiros contatos com o Yuri Alberto e com o Corinthians, e consequentemente com o Corinthians, devem acontecer após a Copa do Mundo de Clubes, porque o Atlético de Madrid, inclusive, está disputando a Copa do Mundo de Clubes, está no grupo do Botafogo e perdeu de goleada para o Paris Saint-Germain na primeira rodada da Copa do Mundo. O Atlético de Madrid estaria disposto a fazer uma proposta de 20 milhões de euros, 126 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos pertencem ao Corinthians. Então, a proposta do Atlético de Madrid seria de 20 milhões de euros, 126 milhões de reais. E segundo a reportagem, a Roma da Itália e o Everton da Inglaterra também seriam alguns dos concorrentes na briga pelo Yuri Alberto. Vale lembrar que o Yuri Alberto possui multa rescisória de 100 milhões de euros para o futebol do exterior. 630 milhões de reais. É claro que não é porque a multa dele é de 100 milhões de euros que ele vale 100 milhões de euros. Uma proposta de 20 milhões de euros, 25 milhões de euros é uma proposta alta para os padrões do futebol brasileiro. E dificilmente o Corinthians teria condições de segurar o Yuri Alberto. Ele tem a multa rescisória de 100 milhões de euros para o futebol da Europa e para o futebol do exterior, né? E de também 500 milhões de reais para o futebol nacional. Outra equipe que teria interesse no Yuri Alberto é o Wolverhampton da Inglaterra, do Vitor Pereira, do técnico Vitor Pereira. O contrato do Yuri Alberto com o Corinthians vai até o fim de 2027. E o Yuri Alberto, ele é artilheiro da equipe do Corinthians. Então, no momento ele está machucado, né? No momento ele está se recuperando de uma fratura na vértebra L1, na região
lombar, mas deve, e está passando férias em Miami, nos Estados Unidos. Inclusive esteve no jogo do Real Madrid no Campeonato Mundial de Clubes. Esteve assistindo ao jogo do Real Madrid. Vamos aguardar os acontecimentos. E o Corinthians já está se preparando, né, para receber algumas propostas. Eu tenho falado aqui no canal do Cereto sobre esta possibilidade. E o Corinthians promete fazer um esforço para segurar os seus principais jogadores. E é um dilema, né? Porque ao mesmo tempo em que o Corinthians precisa de dinheiro, precisa fazer dinheiro com a venda de jogadores, o clube não quer se desfazer dos seus principais atletas. Quem são os principais atletas? São o Yuri Alberto, centroavante, o Rodrigo Garro, meio-campista, e o Memphis Depay, que é meia atacante. Tem as multas rescisórias dos jogadores. A situação mais delicada é a do Memphis Depay, que pode ir para o Besiktas, da Turquia, porque a multa rescisória dele para o futebol do exterior é de apenas 10 milhões de euros, sendo que 50% dos direitos econômicos pertencem ao Corinthians. E 150 milhões de euros, 150 milhões de reais para clubes brasileiros. E para fora, então, apenas 10 milhões de euros, algo em torno de 60 milhões de reais. Seria muito difícil o Corinthians segurar o Memphis caso o Memphis queira sair do Corinthians. No caso do Rodrigo Garro, 300 milhões de reais para o mercado nacional é a multa rescisória e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Já falamos aqui da possibilidade de um interesse do Flamengo, mas seria muito difícil o Flamengo pagar essa multa rescisória. E para o mercado internacional, então, 100 milhões de euros, aproximadamente 631 milhões de reais na cotação atual. E o Yuri Alberto, eu já disse, 500 milhões de reais para clubes do Brasil e 100 milhões de euros para clubes estrangeiros. O Corinthians previu em orçamento para essa temporada faturar algo em torno de 181 milhões líquidos com transferências de jogadores. Então vai ter que vender jogadores, porque até o momento o clube já garantiu cerca de 75 milhões com as vendas do Denner, lateral esquerdo da base, e do Guilherme Biro, também jogador revelado nas bases da base do Corinthians. Ou seja, o Corinthians ainda precisa arrecadar mais de 100 milhões de reais com negociações de atletas, se quiser fechar o caixa no que diz respeito à venda de jogadores. Bom, quero também trazer a notícia a respeito do Tite. Tite de volta ao Corinthians, de volta ao Pacaembu. O Tite topou participar de um reencontro de Corinthians e Boca Juniors. Ele vai participar de um jogo amistoso envolvendo Corinthians e Boca Juniors, mas as lendas de Corinthians e ídolos de Corinthians e Boca Juniors. É um jogo festivo e o Tite já confirmou a presença no time campeão da Libertadores de 2012. Diz que voltar ao Pacaembu vai ser realmente muito especial. Traz a ele muitas lembranças. Vai ser muito legal esse evento envolvendo Corinthians e também o Boca Juniors no Pacaembu. Bom, galera, esse foi o vídeo. Me diz aí o que você achou. Você acredita que o Roberto pode deixar o Corinthians para a Europa, Atlético de Madrid, Roma ou talvez o Wolverhampton? O que você acha sobre essa transferência? O Corinthians deveria aceitar ou não deveria aceitar? Você também acredita que o Memphis ou o Garro pode deixar o Corinthians? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários, é muito importante para a gente conversar, para mim ver a sua opinião. Eu vou estar lendo tudo, curtindo e até conversando com vocês. Antes de sair do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificações, que é muito importante. É isso, até o próximo vídeo.